As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde, neste momento 3h03, está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 4 de julho de 2013. Hoje é dia do operador de telemarketing. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo certo. Correria hoje, né? Hoje sim, hein? Tô vendo. E o Léo corre pra cá e corre pra lá, correria total nessa rádio. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciana. O Léo tá emagrecendo olhos vistos, né? É verdade, só hoje uns 3 quilos pelo menos. Exatamente. E sobre o dia de hoje, o operador de telemarketing é odiado pela população, né? Que os caras ligam, insistem, mas estão trabalhando. É o trabalho deles, honesto. Né? Parabéns pra eles, que não deve ser fácil esse operador de telemarketing. Não deve ser fácil, mas você tem toda a razão. Neste momento, 3h04. Vamos agora às manchetes do dia. Manchetes do dia. E vamos começar em Belo Horizonte com Renato Franco. Um aluno de 19 anos baleou 2 colegas de 16 na manhã desta quinta-feira após disparar 5 vezes contra eles. É triste a história de Belo Horizonte. Daqui a pouquinho você vai saber todos esses detalhes aqui. De Belo Horizonte agora vamos a Londrina. Ciro Novaes. Pela Vida News, FM 92.9, Ciro Novaes. Boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje nosso tema: socialismo, comunismo moreno. Me aguardem. E de Londrina agora vamos a Brasília. Yolando Lourenço. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira projeto que extingue a contribuição social de 10% sobre o saldo total do FGTS, que é paga pelos empregadores no caso de demissões de trabalhadores sem justa causa. E essa vai ser a nossa pergunta hoje do dia, sobre esse projeto que passou na Câmara Federal e que aprova o fim da multa de 10% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, indo até na contramão do trabalhismo brasileiro. Daqui a pouquinho eu vou perguntar pro Léo e pro Ciro Júnior o que eles pensam, mas você já vai pensando aí. O que você pensa desta decisão dos parlamentares brasileiros? Você vai poder participar com a gente no telefone 3029-9290, no Torpedinho 9233-9290 e também nas redes sociais. Vamos agora ao destaque do esporte. Paraná Clube definido para enfrentar o América Mineiro amanhã à noite no Independência. Estas e outras informações você vai acompanhar somente aqui no Vida News, que já está no ar 3h06. Vida News. Tempo e temperatura. No estado paranaense, uma condição de tempo mais firme voltou a predominar. Com isso, a previsão para esta quinta-feira é de tempo seco com sol entre nuvens em grande parte das regiões. Somente no litoral, a nebulosidade será um pouco mais intensa em decorrência da umidade que vem do oceano. E o frio das primeiras horas do dia dá lugar a temperaturas mais amenas à tarde, com máximas de 20 graus em Nova Tebas e São Mateus do Sul, 22 graus em Joaquim Távora e até 24 graus na região de Marechal Cândido Rondon. No oeste do estado, principalmente na região de Palotina, a previsão é de tempo firme, com sol entre algumas nuvens e em temperaturas amenas nos próximos dias. Não há previsão de chuva e as máximas oscilam entre 24 e 25 graus. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardo. Vida News. Trânsito. Um carro e uma moto bateram na rua Francisco Derosso, nas proximidades da rua Desembargador Antônio de Paula, no Boqueirão. Tem um ferido no local, você bastante cuidado, você que está nas proximidades do bairro Boqueirão, na cidade de Curitiba. O acidente entre um carro e uma moto, então, foi no cruzamento da Francisco Derosso com a Desembargador Antônio de Paula. 3h07. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos: Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h08. Vida News. Ouvinte Vida.
Bom, e eu já adiantei para você, a Câmara Federal aprovou o fim da multa de 10% do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E eu tô perguntando para você, ouvinte Vida, o que você pensa desta decisão dos parlamentares brasileiros. Você liga para cá e participa no 3029-9290, no Torpedinho 9233-9290 e também nas redes sociais, Facebook e Twitter, estão a partir de agora à sua disposição. Participe com a gente e curta também a nossa página do Vida News na internet. É Vida News 92,9 FM. Léo, o que você pensa desse projeto? Me explica, esse 10% a gente pagava quando era demitido, é isso? Não, na realidade, se houvesse um acordo, mas o que acontecia, na verdade, é o seguinte, é que você era demitido e você recebia, por ter sido demitido, 10% na sua conta. Certo. É como se fosse uma bonificação para você, Mas quem pagava era o empresário. Era o empresário. E por que acabou? Porque houve, lógico, com certeza um lobby forte dos empresários, e a explicação dos parlamentares é que o Fundo de Garantia acabava fazendo muitas vezes com que muitas pessoas deixassem de contratar com carteira assinada e levasse muita gente para a informalidade. Não vejo isso, mas eu sou contra. Não gostei dessa decisão, não. Prejudica a gente, né? Eu já tive chefe que me demitiu e queria que eu devolvesse até a multa e tudo mais, mas não, isso não existe, gente. E agora, então, a gente vê que já tá aprovado isso? Tá aprovado na Câmara, vai pro Senado e depois volta pra Câmara. Então ainda não é lei, não, vai depender. Espero que barrem, né? Pra favorecer o trabalhador, né? O sentido, a lógica é essa. Acho que tá na hora do povo que trabalha, que recebe 1 salário, 2 salários mínimos por mês, 3, receber agora também aí privilégios, né, Lu? Não é só os deputados que conseguem e conquistam aí privilégios de ter vale alimentação, vale mercado, vale gasolina, verba de gabinete. Acho que pro povo seria importante algo positivo. Sai do bolso dos empresários, né? Mas eu acho que o lado mais fraco da corda também tá precisando um pouco de atenção. Podiam dobrar, né? Pra 20%. Isso ninguém propõe. E você, Ciro Júnior, o que você pensa? Olha, são duas coisas. Primeiro, se aprovar na Câmara, aprovar no Senado e voltar pra Câmara e aprovar, a Dilma de que partido que ela é mesmo? Ela é do PT, né? Dos trabalhadores. Então a obrigação dela é votar uma palhaçada dessas, vetar uma palhaçada dessas, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, não tem cabimento realmente aqui. Claro que os empresários têm essa questão de pagam muitas taxas. O Brasil é um dos países que é mais difícil manter uma empresa aberta no mundo inteiro, é o Brasil. De cada 100 empresas abertas, praticamente 70% fecha as portas em 2 anos. Tudo isso devido ao alto índice de impostos que essa empresa passa. Mas o trabalhador que está lá não tem culpa disso. Então, já que o problema seria esses 10% do FGTS, que então o governo dê algum jeito, alguma ideia para diminuir essa carga tributária imensa que tem as empresas aqui, principalmente as micro e pequenas empresas. Esses 10%, eles são válidos, principalmente, ele começou a vigorar, na verdade, esses 10% são além daqueles 40% normais, que passou a vigorar naquela época do plano verão, Collor 1, em 89 e 90. E a partir desse momento, então, com a sanção, se for a sanção da Dilma Rousseff, ele acabaria. Mas a verdade é que muitos empregadores reclamam realmente não só desses 10%, mas da totalidade dessa multa. Mas, ou seja, então, Luciano, vamos arranjar vamos arranjar, né? Que os nossos políticos, nossos governantes arranjem algum outro jeito de diminuir a carga tributária imensa que está em cima das pequenas e médias empresas do nosso país. Porque o trabalhador não tem que pagar, né? Perder mais esse direito por causa disso. Bom, vamos lá. Você também pode dar a sua opinião, você pode participar com a gente, você que é trabalhador e você que é empregador, pode mandar a sua opinião. Aqui a gente lê todas as opiniões que são mandadas. Basta você mandar no 3029-9290, no Torpedinho 9233-9290, ou então nas redes sociais, Facebook e Twitter, estão à sua disposição a partir deste momento. Eu vou ler aqui algumas participações. Eu tenho aqui participação do Ernesto Biratã Marchiori. Ele diz o seguinte: o Fundo de Garantia é uma corda bamba, diz ele. E ele continua aqui falando sobre este assunto e trazendo também a opinião dele aqui sobre essa informação sobre o Fundo de Garantia. Daqui a pouquinho eu leio todas essas informações, todas essas participações dos nossos ouvintes, e ele diz: é uma conda subvalorizada, é um roubo a maneira que ele é reajustado, sempre abaixo da Selic. Então, querida Luciana Pombo, é apenas mais uma das manobras de um governo embusteiro e de impostores
É o que diz o Ernesto Biratã Marchiori. O Ari Lemos diz o seguinte: Luciana, a multa de 10% aplicada sobre o valor dos 40 pagos ao trabalhador quando demitido sem justa causa ia diretamente para o governo e era aplicado não sei no que. Essa foi uma coisa instituída durante o governo Fernando Henrique para tapar o buraco do fundo de garantia deixado pelo Plano Collor. É verdade, Ari Lemos, nesse ponto que você disse que foi para tapar o buraco deixado pelo Plano Collor. Mas são 10% além dos 40% do fundo de garantia, sim. O Roberto Blatt diz: acho que a gente precisa mudar a forma do governo. A Câmara faz as coisas dela e a culpa é da Dilma? Não é da Dilma, a culpa é da Câmara Federal, diz o Roberto Blatt. O Arthur Hirt diz: esses 10% é parte que vai para o governo. No caso, quem está abrindo mão não é o governo e não é o trabalhador que continua recebendo pela multa da rescisão do contrato de trabalho. A Serli Andrade diz: eu penso que com o fim dos 10%, o governo apenas abriu mão de receber um extra, criado apenas para equilibrar as contas do fundo de garantia. E segundo informações, isso já ocorreu, que nada tem a ver com o direito dos trabalhadores que continuam assegurados. Isso é importante principalmente para que o pequeno empregador se alivie um pouco. Já em relação aos grandes e megas empreendimentos, fica o prejuízo para o governo. Talvez o melhor fosse extinguir para até X o faturamento ano dos empreendedores. Dessa forma, teríamos uma taxação melhor, é a opinião da Celi Andrade. Você também pode participar, lembrando que o nosso telefone é o 3029-9290 e o Torpedinho é o 9233-9290. 3h14, vamos agora ao nosso giro de reportagem. Giro de reportagem. Vamos começar com Yolando Lourenço, direto de Brasília. Yolando, é com você. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira projeto que extingue a contribuição social de 10% sobre o saldo total do FGTS, que é paga pelos empregadores no caso de demissões de trabalhadores sem justa causa. Foram 315 votos favoráveis, 95 contrários e uma abstenção. O projeto segue agora a sessão presidencial. A proposta estabelece a data de 1º de junho deste ano como limite para o recolhimento da contribuição pelos empregadores. A contribuição foi instituída em 2001 com o objetivo de prover o FGTS de recursos em função das decisões judiciais que obrigaram o fundo a compensar as perdas das contas individuais dos trabalhadores derivadas dos expurgos na correção monetária dos planos Verão e Collor entre dezembro de 1988 a maio de 1990. Segundo dados da CNI, de 2001 até hoje foram arrecadados cerca de 42 bilhões de reais. Em outra votação, os deputados aprovaram um projeto de lei que determina a divulgação dos dispositivos adotados para análise de reajustes das tarifas de transporte público coletivo. O projeto determina ainda a publicidade dos dados que são usados para o aumento das tarifas dos transportes. A matéria segue agora para apreciação do Senado Federal. De Brasília, Yolando Lourenço. Vida News. Como eu disse, da Câmara agora vai para o Senado e depois, somente depois de aprovado também pelo Senado, é que vai para a sanção ou não ao veto da presidente Dilma Rousseff. A Celi Andrade também diz o seguinte: segundo informações, desde que foi suprido o rombo, junho de 2012, o excedente estava sendo repassado para o programa Minha Casa, Minha Vida, é o que diz a Celi Andrade. Tá sabendo, hein? Tá informando legal a gente. Ela tá mesmo, é verdade. Tá por dentro do assunto, tá. Celi, parabéns. Eu não sabia muita coisa disso, não. Legal. O Ari Lemos diz o seguinte: o que eu gostaria mesmo de saber é para onde esse dinheiro estava indo até agora, já que se o projeto é do início do governo Fernando Henrique Cardoso, deveria ter realmente um local sendo aplicado. Na verdade, Ari, esse dinheiro ele teria que ser usado exatamente para obras, para cursos, para mão de obra de qualificação de trabalhador, para buscar realmente geração de empregos nos municípios brasileiros. Mas a gente já tem aquela velha experiência da CPMF, que era para a saúde, que nunca aconteceu. Eu acho que é por isso que o trabalhador brasileiro sempre fica bem desconfiado de tudo o que é feito pelo governo federal, sem dúvida nenhuma, e com razão muitas vezes. 3h17, 3h17, continue participando com a gente. 3029-9290, o telefone para sua participação. Torpedinho 9233-9290. Facebook e Twitter estão à sua disposição também. 3h17. Vamos agora às informações de Belo Horizonte. Presta atenção nessa informação. Olha só, um aluno acabou disparando e ferindo 2 colegas numa escola estadual de Belo Horizonte por ter sido vítima de bullying. Olha o absurdo. De lá, quem traz as informações é Renato Franco.
Um aluno de 19 anos baleou 2 colegas de 16 na manhã desta quinta-feira após disparar 5 vezes contra eles. Todos estudam na Escola Estadual Efigênia de Jesus Werneck, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, o autor é portador de necessidades especiais e seria vítima de bullying, o termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica de forma intencional e repetitiva. O caso foi atendido por militares da 35ª Companhia. Ele foi para casa, logo após os disparos, ele deslocou para casa. Ele é portador de necessidades especiais. A Secretaria de Educação de Minas Gerais deslocou técnicos para o colégio a fim de dar assistência à comunidade escolar e às famílias das vítimas. As aulas foram retomadas à tarde. Um dos jovens foi atingido na orelha e na região das costelas. Segundo a polícia, ele foi o alvo principal por provocar o colega de forma sistemática. Outro estudante, filho de um PM, foi baleado no estômago. Ele teria tentado conter o agressor. As vítimas não correm risco de morte. O assessor José Lopes conta que os disparos provocaram medo e correria. O tumulto só aconteceu mesmo realmente depois que eles identificaram que o aluno estava com essa arma, né? E nisso ele já tinha feito um disparo, mas assim, realmente imagina-se que um barulho de um revólver, né, atirando, vai tirar a concentração de qualquer um, aí com certeza houve um tumulto. A polícia ainda investiga como o jovem conseguiu a arma. Há informações de que ele teria pego de um tio que o visitou na noite anterior. Então eu não sei se era na mochila, podia estar no bolso, numa blusa de frio, né, alguma coisa assim. Nas mãos com certeza não, porque nós temos funcionários da escola que acompanham a entrada dos alunos na portaria. Em março, um estudante de 16 anos foi morto com uma facada por um colega da mesma idade em uma escola estadual em Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. O crime foi motivado por uma desavença que ganhou visibilidade na internet através de mensagens em uma rede social. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco. Vida News. É triste essa história, né? Infelizmente, casos como esses parece que continuam acontecendo em todo o mundo. Mas está na hora da gente começar a perceber duas coisas. Ou seja, violência não adianta e não vai ajudar em nada. Você, pai e mãe, que tem uma arma em casa para sua proteção, evite de deixá-la à mostra em locais que possa qualquer pessoa pegar, mesmo que essa qualquer pessoa seja seu filho, porque pode acontecer sim um desastre. E a segunda coisa, nas escolas, os diretores, os professores precisam sim prestar mais atenção para esse tipo de caso. Bullying porque a pessoa é deficiente? É um absurdo que isso seja permitido ainda ou que as pessoas se omitam em casos como estes. Omissão também é uma forma de erro. Sem dúvida nenhuma. E é uma falha dos educadores, né? É isso Coordenadores, mesmo. Diretores de escola, dos próprios colegas. A vida da gente começa a ser traçada como a vida de um cidadão dentro de casa, né? A gente aprende tudo. Meu pai, Lu, sempre teve arma em casa. Ele sempre teve registro, teve porte, teve tudo. E quando ele comprou a arma, eu era muito criança ainda, era menininho, ele falou, o pai vai te mostrar o que é, vai te contar o que é e como funciona. Você não pode jamais colocar a mão nisso, isso aqui é minha propriedade, isso aqui pode matar uma pessoa e uma criança não pode pôr a mão nisso, pronto. Aí a gente também não está falando de uma criança, já é um adolescente, né? Já é um homem, já passou dos 18. Mas desde menino você aprender os limites da vida, respeitar o próximo, saber o que pode, saber o que não pode, eu acho muito importante. Dentro de casa tem um papel fundamental nesse tipo de situação e a escola, né, Lu? Tá o professor ali, tá zeladores, a comunidade escolar em si tem que coibir esse tipo de coisa. Eu, na minha época de escola, eu sempre fui um menino agitador, assim, gostava de fazer bagunça. Nunca gostei de estragar nada e também nunca gostei quando provocava as outras pessoas dessa maneira. Os portadores de deficiência, quem usava óculos, aqueles que são um pouquinho mais gordinho, o cabelo diferente, eu acho que isso é muito triste do ser humano, você acusar os outros assim, ofender e humilhar as pessoas. Eu acho muito complicado, mas eu aprendi em casa, né? Como você também aprendeu em casa, mas tem gente que não aprende, infelizmente. Isso é verdade. Ainda falando sobre escolas, educação, em Cascavel, uma diretora, uma professora da escola e também a coordenadora foram indiciadas em inquérito por mentir, por falsidade ideológica. Acompanhe de lá as informações, na verdade as informações são daqui, mas sobre Cascavel com Ciro Júnior.
O delegado adjunto da 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, Najib Nassif Palma, indiciou em inquérito a professora, a coordenadora e a diretora da escola municipal onde estudava a menina Rafaela Eduarda Trates, de apenas 5 anos de idade. A criança foi assassinada pelo padrasto no dia 9 de março de 2013. O corpo foi localizado um mês depois, dentro de um poço e coberto por terra. No entanto, a garota continuava tendo presença no boletim da escola. O desaparecimento da menina só chegou ao conhecimento da Polícia Civil quando o tio dela, preocupada com o sumiço, tentou visitá-la na escola. Quando o caso veio à tona, o que resultou na prisão da mãe e do padrasto, o boletim de frequência escolar tinha sido alterado. A diretora, a coordenadora e a professora foram indiciadas por falsidade ideológica. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E ainda falando sobre segurança pública, um sequestrador que fugiu do complexo penitenciário de Bangu em 95 foi preso em Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba. Em 1991, ele sequestrou o filho de um médico em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele ficou preso entre 91 e 94 e depois fugiu. Ele estava trabalhando aqui em Colombo, na região metropolitana, vendendo bebidas. A esposa dele era sócia neste ramo. Agora ele vai cumprir o resto da pena no Rio de Janeiro. 3h24 e o Senado deve votar passe livre para estudantes na semana que vem. De lá quem traz as informações é Érica Christian. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, adiou para a próxima semana a votação do projeto que cria o passe livre para estudantes. A proposta, que contou com o apoio de diversos senadores, prevê a gratuidade de transporte público para alunos de escolas públicas e privadas devidamente matriculados e que comprovem a frequência nos ensinos fundamental, médio e universitário. O projeto deveria ter sido votado nesta quarta-feira, mas, segundo Renan Calheiros, houve um pedido de mais tempo do relator, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba. É um projeto que já conta com a coautoria de praticamente todos os senadores, mas o presidente Vital do Rego pediu um tempinho a mais para fazer uma correção das fontes. Esse projeto é um projeto muito importante. Hoje no Brasil apenas 3,8 milhões de estudantes pagam meia passagem. Então nós temos que, com fonte determinada, financeiramente sustentada, ver uma solução para isso. O senador Vital do Rego busca por fontes de financiamento do passe livre. Segundo ele, os royalties do petróleo previstos na proposta também são citados para bancar o Plano Nacional de Educação, que destina 10% do Produto Interno Bruto para a área. Nós temos os royalties do petróleo como a primeira fonte, a fonte primária deste momento em que vive o país. Mas nós temos também o Plano Nacional de Educação, que é a fonte principal de abastecimento dos 75% dos recursos para a educação que irão para os próximos 10 anos no plano. Por isso, dentro desse equilíbrio necessário, nós devemos levantar todas as informações necessárias para que o projeto possa ir a plenário. Depois de aprovado pelo Senado, o projeto do passe livre, que é uma resposta dos senadores às manifestações de rua, ainda precisará ser votado pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian. Vida News. Neste momento, 3h26, o que seria na realidade até um pleito da população que está nas ruas já há algum tempo, passe livre. Já pensou como isso aconteceria no Brasil, como isso seria regulamentado, como os prefeitos conseguiriam até se manter diante de algo como esse? Agora, claro, se vai ter um passe livre para estudantes, alguém vai pagar a conta e o governo federal também vai ter que dar sua parcela de contribuição nisso. 3h27, ainda no giro de reportagem, vamos a Brasília, continuamos em Brasília, só que agora quem traz as informações é Joyce Kapstein. É que a empresa de Eike Batista vai pagar R$1.000 por demissão a partir de agora. Foi um acordo assinado em Brasília. Vamos lá acompanhar a Joyce. A OSX do grupo Eike Batista assinou o acordo com o Ministério Público do Trabalho, no qual se compromete com diversas obrigações relativas aos 331 empregados demitidos em janeiro deste ano no Porto do Açu, no Rio de Janeiro.
janeiro. Pelo acordo, a empresa não vai reintegrar os funcionários, ao contrário do que previa uma liminar concedida pela Justiça do Trabalho no último dia 17. Entre os compromissos assumidos pela OSX estão o de arcar com as multas rescisórias dos contratos de aluguel dos funcionários demitidos e com os custos de retorno deles e de familiares ao local de origem. A companhia também vai auxiliar os ex-funcionários na recolocação no mercado de trabalho por meio de um contrato com uma empresa que disponibiliza currículos em uma rede de empregabilidade. Por fim, os trabalhadores demitidos terão um plano de saúde estendidos por 4 meses enquanto estiverem desempregados e vão receber bônus que variam entre 3 e 11 salários. O acordo é parcial e uma nova audiência com o MPT está marcada para o próximo dia 10 para discutir o pagamento de indenização por dano moral coletivo. Caso haja mais demissões até lá, a OSX vai ter que pagar multa de R$1.000 por empregado dispensado. Em nota, a empresa informou que os desligamentos ocorreram em decorrência de adequações no quadro de colaboradores ao novo plano de negócios da OSX. Os funcionários demitidos atuavam na construção de um estaleiro no Porto. Agência Rádio Web de Brasília, Joyce Copstein. Vida News. Com essa informação, claro, lá em Pontal do Paraná, por exemplo, no litoral, tá todo mundo preocupado. O que acontece agora com a Tequinte, que é também parte do grupo do Ike Batista. Mas, por outro lado, uma boa informação para quem pensa em empregos, em geração de empregos em Pontal. O terminal da Subcia 7, em Pontal do Paraná, foi um dos primeiros autorizados pelas regras da nova lei dos portos. A presidente Dilma Rousseff anunciou ontem 50 terminais de uso privado em todo o Brasil e um deles seria o terminal da Subcia 7, que iria se instalar em Pontal do Paraná. Em outubro de 2011, a multinacional teve a licença concedida pelo IAP, o Instituto Ambiental do Paraná, mas depois foi cancelada. Ao mesmo tempo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região atendeu um pedido do Ministério Público Federal em Paranaguá e determinou que o licenciamento fosse feito agora pelo IBAMA, em razão de o terminal ficar em águas da União. Com isso, acaba a briguinha política que havia lá, porque quem tinha dado a concessão pelo IAP foi o ex-governador Orlando Pessutti. E assim que Beto Richa assumiu, o governador do PSDB, ele cassou, através do IAP, essa autorização. A briguinha política ficou e quem pagou a conta foi o morador de Pontal do Paraná. Com isso, essa situação, pelo menos por enquanto, fica resolvida. 3h30, 3h30. Vida News. Crônicas. Essas últimas manifestações realizadas em todo o país mudaram por completo a agenda política brasileira, que iniciava campanhas políticas para 2014, obcecados pela manutenção do poder a todo custo. Com tudo o que está acontecendo nas ruas, é urgente que todos os empresários, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores, ministros e a própria presidente Dilma repensem a maneira de se fazer política nesse país. A continuar, esse método espúrio de negociatas, esquemas, tramóias e descaso em relação à população, as coisas por aqui podem sair do controle. Vejam, por exemplo, o que aconteceu recentemente nos países árabes. Está mais que confirmado a falta de capacidade do Partido dos Trabalhadores de lidar com a operacional das coisas públicas, já que todas as suas administrações têm problemas seríssimos. Além da enxurrada de besteiras e favorecimento explícito para a corrupção, acaba de convocar toda a milícia vermelha para tomar as ruas, o que, por certo, não deverá acabar bem. Esse estilo nefasto de governar do PT chegou ao seu limite, bem como a sua ânsia de poder e de implantação desse malfadado socialismo moreno comunista no Brasil. Mesmo com todo o empenho dos camaradas, acho muito difícil que consiga atingir essa meta, mesmo porque o material humano de que dispõe é de
péssima qualidade. E o Brasil, o Brasil acordou. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes, me aguardem. Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Vida News. Trânsito. Por causa de serviços da Copel, hoje ocorre o bloqueio parcial da rua São Sebastião, no AU, no cruzamento com Alberto Foloni. Agentes da CETRAN estão orientando o trânsito ali no local. 3h35. Vida News. Giro de reportagem. E vamos a mais um giro de reportagem, começando por 4 Barras. Ciro Júnior traz as informações de um casal que foi encontrado morto dentro de um carro por lá. Ciro, é com você. Um casal foi encontrado morto na tarde desta terça-feira em uma estrada rural em 4 Barras, já na Serra do Mar, região metropolitana de Curitiba. De acordo com informações da Polícia Militar, Edson Albin, de 33 anos, e Jéssica da Silva, de 19, foram encontrados dentro de um veículo Ford Fiesta. A mulher estava deitada no banco de trás do carro e o homem dentro do porta-malas. Ainda segundo a PM, ambos tinham marcas de ferimentos causados por arma de fogo. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E ainda sobre segurança pública, o delegado de polícia Richard Lolli, que trabalhou em Pontal do Paraná, foi para a comarca de Terra Roxa. Segundo o delegado, a cidade não ficará sem delegado, mas está novamente sem, depois de ter passado 7 meses sem ninguém para fazer investigação que seja fundamental para o município. Agora, Pontal novamente ficou sem delegado. E eu só pergunto, a quem agrada esse descaso policial em Pontal do Paraná, onde acontecem vários crimes, inclusive envolvendo mulheres, e quase não se tem solução para absolutamente nada? É a pergunta que eu deixo aqui no ar. E hoje eu também estou perguntando para você, ouvinte do Vida News. A Câmara aprovou o fim da multa de 10% do Fundo de Garantia. Aquele 10% que foi estabelecido por causa do Plano Collor. Esses 10% são acima daqueles 40% que são pagos sempre na rescisão. O que você pensa sobre isso? Você é a favor? Você é contra? Ligue para cá e participe com a gente. Nosso telefone é o 3029-9290, o Torpedinho é o 9233-9290, e você pode participar também através das redes sociais. Eu tenho aqui uma participação por telefone no 3029-9290, é o Paulo Marcelo. Ele é cantor, mora no Uberaba e diz o seguinte: ele diz que quer discordar da nossa ouvinte, que disse que a Dilma Rousseff não tem culpa de nada. Ela tem sim, diz o Paulo Marcelo. Ela tem o poder de vetar ou não esse projeto vergonhoso. O Paulo Marcelo ainda diz que começou a ouvir a gente, o Vida News, agora, e já é fã. Obrigada, Paulo Marcelo. Continue nos ouvindo e participando sempre com a gente, tanto pelo telefone como pelo Torpedinho. Um abraço para você. Também estão participando pelo Torpedo 9233-9290. 2 pessoas até agora. O Fábio do Bairro Alto diz o seguinte: boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, Fábio. Se não mexer no dinheiro que vai para o trabalhador e se for bem repassado, será bom. Se não, Deus nos acuda, diz o Fábio do Bairro Alto. Também participando com a gente, o Mauri diz o seguinte: levei um susto, achei que eram os 40% que temos direito. Mas se é essa parte do governo, o jeito é eles se entenderem por lá, eles que se discutam e se entendam, é o que diz o Mauri através do nosso Torpedinho 9233-9290. E a Silvia Lucina também acaba de mandar um torpedo dizendo que está ouvindo pelo celular o Vida News. Um abraço para você, Silvia. 3h38. Participe você também. Lembrando, o telefone é o 3029-9290. O torpedo é o 9233-9290. E você pode participar também pelas redes sociais. 3h39. Você tá ouvindo aí, Lu? Começou a tocar o telefone. Acabei de falar e o telefone tocou. Vamos agora para Paranaguá. Quem traz as informações de lá é Priscila Pagnotto. O secretário estadual da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, e o superintendente dos portos do Paraná, Luiz Henrique Dividido, participam nesta quarta-feira do primeiro teste de um equipamento de cobertura para navios. Desenvolvido por uma empresa paranaense instalada em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, a cobertura permite o carregamento de grão com chuva.
Ele é acoplado na ponteira do shiploader, carregador de navios com capacidade até 3.000 toneladas por hora, e se encaixa no porão do navio, isolando a embarcação da umidade. Segundo o secretário José Richa Filho, o governo do Paraná está trabalhando para tentar resolver o problema histórico dos portos, que é a impossibilidade de embarcar grãos nos dias de chuva. Ele afirmou ainda que, se esta solução se mostrar eficiente como se acredita, o porto de Paranaguá poderá ser o primeiro do Brasil a operar carga de grãos mesmo com chuva. O protótipo está em desenvolvimento há 14 meses. Agora que o protótipo em escala real 1 por 1 ficou pronto, serão realizados diferentes testes para certificar a eficiência da estrutura. Em todas as etapas do processo, segundo o superintendente dos portos do Paraná, Luiz Henrique Dividino, os componentes do equipamento estão sendo submetidos a rigorosos testes de qualidade, durabilidade, estanqueidade e funcionalidade. É um equipamento muito grande, para isso tem que se fazer os testes com muita responsabilidade. Mas o nosso desejo é que viesse a operar ainda este ano, ainda em 2013. Vai depender agora do andamento do trabalho e do processo de implantação. Mas é importante colocar, o nosso desejo seria operar ainda este ano. Nós colocamos na nossa proposta de governo de propor um equipamento que pudesse minimizar os efeitos das chuvas, e é isso que estamos fazendo. Estamos cumprindo mais uma etapa, foi uma determinação do governo do estado do Paraná, e é isso que estamos fazendo. Estamos fazendo frente ao primeiro protótipo para operação com chuva com carga de soja, milho e farelo. Até hoje foram discutidas no Brasil soluções para embarque de açúcar com chuva, que é um produto que permite certo nível de umidade, pois o produto é bruto e vai para refino no exterior. No entanto, o milho, a soja e os farelos não toleram nenhum índice de umidade, sob pena de se perder toda a carga. Depois de carregado o navio, o produto fica cerca de 30 dias na embarcação. E caso entre umidade nos porões, a carga chegará fermentada e apodrecida no destino final. Atestado o sucesso do equipamento, a administração dos portos de Paranaguá e Antonina dará início à implantação do sistema. Para isso, serão demonstradas a todos os envolvidos do processo, operadores, armadores e trabalhadores, as características de segurança do equipamento, além de treinamentos do pessoal que vai utilizar a solução. O equipamento deverá operar somente com chuvas leves e, em caso de chuvas intensas e ventos, ele será desativado de forma a resguardar a segurança dos trabalhadores, da carga e do navio. De janeiro a junho deste ano, o Porto de Paranaguá registrou 51 dias de paralisações nas operações do corredor de exportação em função da chuva. Priscila Paganotto com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. E nós estávamos comentando esses dias, né, Léo, que era um absurdo o que acontecia no Porto de Paranaguá. Infelizmente, por conta do nosso clima aqui do Paraná, volta e meia, as filas de navios lá são gigantescas. E essa poderia ser até uma solução bacana para evitar essas filas. Eu vou pegar a censura aqui da Rádio Gravado e eu quero a minha parte agora, viu? Eu que dei essa ideia. Agora eu quero a minha parte, viu? Bom, pelo menos já é pra dar uma volta de navio aí. Tenho que rir. 3h42, 3h42. Já que a gente tá falando de litoral, eu vou de novo falar de Pontal. Daqui a pouco alguém vai me dizer, meu Deus, você fala um monte de Pontal, mas é que hoje tem notícia, gente. Eu não posso não falar. A Promotoria de Justiça de Pontal fez recomendações administrativas. Deixa eu te cortar. Se nós não falar de Pontal do Paraná e do litoral, quem que vai falar? Eu não vejo ninguém falando. Ninguém fala, nem de Campo Largo. A gente tem gente de Campo Largo, ninguém fala. Ninguém dá respeito para Paranaguá, que é fundamental para o nosso estado. É verdade. Ninguém dá atenção para Ilha do Mel, ninguém dá atenção para Martins, para nada. Então alguém na nossa imprensa no estado tem que fazer isso. Somos nós. Sejamos nós, isso. É verdade. E a Promotoria de Justiça de Pontal fez recomendações administrativas para que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores lá do município disponibilizem e gerenciem informações nos portais de transparência em suas páginas oficiais na internet, no prazo máximo de 60 dias. Hoje, o chamado Portal da Transparência, por exemplo, de Pontal, é uma vergonha. A recomendação exige, entre outros itens, que o Executivo e o Legislativo municipais disponibilizem informações gerais sobre o funcionamento dos órgãos públicos, leis, quadros funcionais, remunerações e funções dos servidores, procedimentos administrativos como convênios e licitações e orçamento, com dados sobre a lei de diretrizes orçamentárias, despesas, receitas, entre outras. No caso da Câmara Municipal, a promotoria aponta que nem mesmo o nome completo dos vereadores é apresentado na página oficial. Não é brincadeira? O site da Prefeitura tem também
desatualizações e são disponibilizadas apenas 3 leis municipais na página e as 3 são antigas. Ou seja, tudo de 1900 antigamente. Parece que o progresso não quer chegar pelo menos dentro da Prefeitura de Pontal do Paraná. Ciro. Eu tenho uma pergunta, Luciana. Pode fazer. Existe uma assessoria de comunicação de Pontal? Tem uma assessoria de comunicação. Ela recebe para isso. E sim. Nem para mudar, para colocar informações no site pro povo. Aliás, foi contratado um rapaz lá, que eu não quero nem dizer o nome dele, porque é envolvido em partido político, e ele não fez nada. Você tá brincando? É difícil, né? Agora trabalho, a verba, né? Verba que é bom, sempre se disponibiliza. E esses negócios de internet, ninguém acessa. Não. No site, não. Ninguém quer saber. Site, aliás, Pontal do Paraná não tem vários grupos com mais de 1.500 pessoas. Não tem. Eles não têm acesso à internet. Que imagina, coisa, é uma parece vergonha. que nada anda lá, né? Pelo menos se depender das administrações, não anda. Agora eu tava esperançosa no presidente da Câmara. Pelo jeito, minha esperança foi água abaixo. E outra, parece que caiu o secretário de esportes lá. Caiu o secretário Fernando 277, que aliás era o que mais aparecia sempre na mídia. Que coisa, né? O tá uma bagunça. Edgar vai terminar o mandato sozinho. Escreva o que eu tô falando. Eu acredito. Do jeito que ele está, vai terminar sozinho. E ele vai pensar depois que ele deixou de fazer, tendo sido aclamado nos braços do povo em Pontal do Paraná. Vamos ver. 3h45, 3h45, ainda no giro de reportagem. Agora as informações são daqui. A Assembleia Legislativa aprovou um reajuste salarial para os professores. As informações de Cláudia Ribeiro. A mensagem prevê 0,6% de reajuste retroativo a maio e mais 3,94% em outubro. Com o novo índice, o Paraná acompanha o aumento de 7,11% do piso nacional dos profissionais do magistério. O reajuste terá um impacto na folha de pagamento do Estado de R$11.100.000 ao mês. Segundo o líder do governo na Assembleia, Demar Traiano, com a equiparação salarial pela primeira vez na história do magistério estadual, os professores concursados ingressam na carreira com salário inicial igual aos demais servidores com nível superior de outras áreas do Executivo Estadual. Acaba chegando aos valores do piso nacional num acordo estabelecido entre a APP, a Secretaria de Educação e o próprio governo do Estado do Paraná. A presidente da APP, sindicato que representa os professores do Paraná, Marley Fernandes de Carvalho, diz que o reajuste era uma luta antiga da categoria. É uma reivindicação antiga, claro, primeiro o cumprimento do piso, que é lei federal, que tem que ser cumprido, e segundo, que é também chegar à equiparação do salário do magistério aos demais servidores que têm curso superior no Estado. O governador Beto Richa também acaba de autorizar a compra de 67 ônibus escolares para o transporte de estudantes com deficiência. Até o fim do ano, serão comprados 180 veículos. Só para a educação especial, o governo está destinando R$436 milhões. De Curitiba, Cláudia Ribeiro. Vida News. Parece que tem uma votação boa e outra ruim sempre, né? Eles votaram algo importantíssimo, que é o reajuste salarial para os professores, mas o Léo estava me contando aqui nos bastidores também que a Assembleia votou o aumento do Vale-Refeição dos próprios deputados. R$700 por mês. Dos servidores, né? Também. Dos servidores também, dos servidores da Assembleia Legislativa. Passou de R$300 para R$700. De 300 para... Que inflação foi essa? Né? Que tá difícil mesmo, né, Luciana? E de todo mundo aumentou, né? O meu aumentou. Foi pra... Você não ganha mil de vale-refeição? Olha que coisa! Você não tem um carro preto de importado pra te levar e trazer da rádio? Blindado, né? Nada, não tenho nada. Meu carro é um uninho. E os teus assessores aí? Quais assessores? Os 25, não tem 25 assessores? Eu sou deputada. Então, subiu de 300 para 700. Daí o Rossoni falou, o presidente da Assembleia, o deputado Rossoni, falou que é um reajuste que já vinha sendo cobrado há muito tempo aí dos servidores e tal. R$700. Eu queria um desse. Não tem como me mandar um talão desse pra mim? Você não quer, Só Ciro? isso que você quer, né? Só isso. R$700. Veja bem, é difícil, né, Lu? Hoje em dia. Pois é, quem não quer comer na churrascarita do dia, melhor não comer dá. um sushizinho, restaurante japonês. Não Todo tá mundo dando. merece. Não tá dando. É complicado, Enquanto isso, o trabalhador normal tá ganhando R$12, R$10. Quando ganha, né? Quando não tem que levar a marmita fria, comer a marmita fria no trabalho, Rossoni. Então, acho que R$300 já tava bom pra esse pessoal aí. E ponto, 10 por dia, tá bom? Não tá bom? Complementa o resto com isso. R$15 acho que tá de bom tamanho. Com o salário que tem, Lu,
com o salário que tem, já tá bom, sai do nosso bolso. E eu não entendo por que não pode aumentar o salário nosso do povo, aí, aumentar o vale alimentação nosso em R$700 e o deles pode. Por que pode? Porque trabalha pro governo, trabalha em repartição pública, só por causa disso? Então, eu não vejo justificativa para ter um salário tão alto e benefícios tão altos. Não tem porquê, Ciro. E daí tiram os benefícios que nós deveríamos ter, não tem. Aí falta. O que acontece aí? Aí falta para a saúde, aí falta para o transporte, aí não tem como ajustar a passagem de ônibus. Quer dizer, a passagem de ônibus não pode baixar mais 10 centavos. Mas aí a gente sobe quase R$400 o vale alimentação. Por pessoa. Por pessoa. Então, não sei que matemática que é essa. Quem sabe um dia eles ficam malucos lá, Ciro, e aí vão cortar 80% também, 70%, 60% dos impostos, eles vão liberar o povo de pagar o IPVA, vai pagar o IPVA, libera de pagar o IPTU. Depois disso a gente acordou. Quer dizer, tudo tem que ser contra o povo. Agora, contra quem já está fazendo parte da máquina, não. Por que isso? 3h50. Hoje eu também estou perguntando para você, ouvinte do Vida News. A Câmara Federal aprovou o fim da multa de 10% do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em cima daqueles 40% que você ganha quando você é demitido. O que você pensa sobre isso? Ligue para cá e participe com a gente. O Fábio do Bairro Alto ligou para o 3029-9290 dizendo o seguinte: ele diz que para os ouvintes que defendem os políticos do Brasil, matar um leão por dia é fácil, difícil para desviar das antas, é o que diz o Fábio do Bairro Alto participando com a gente. A Fernanda Brito de Pontal do Paraná diz que está ouvindo a programação do Vida News, também está ouvindo o Rogério Ataíde, que diz o seguinte: os movimentos no Brasil não podem parar, o povo tem que exigir seus direitos, nem que isso custe vidas. Eis a verdadeira mudança. O Eduardo da Silva também diz que está ouvindo a Rádio Vida. Eu vou ler aqui também as participações por torpedinho, eu tenho várias participações chegando. Deixa eu só ver aqui. O Renato e a Rosimeire estão dizendo: estou ouvindo em Maceió, eu e minha esposa, beijos. E olha, o telefone começa com 82, ele mandou o torpedinho pra cá, através do telefone dele em Maceió. Em Maceió tem vida também, estão ouvindo a nossa aqui em Curitiba. Estão ouvindo a nossa. Um grande abraço pra você, Renato, grande abraço pra você, Rosimeire, que estão acompanhando a gente. O Antenor do Busão diz o seguinte: alô, Luciana, também estou escutando vocês pelo celular. Sou muito fã do programa, pois os comentários são muito inteligentes. A tua voz é muito linda e a do Léo também. Obrigada, viu, Antenor? Valeu, Antenor. Obrigado, do Busão. Um grande abraço pra você. A minha voz não é bonita, então, velho? O Ciro já tá reclamando, Antenor, viu só? E, Luciana, diga. Queria então mandar um abraço pro Rogério Taíde, que não tá participando do programa hoje, que tá afônico, né? Não tá conseguindo falar. Isso, eu acabei de mandar um abraço pra ele aqui. Pois é, então eu também queria transmitir meu abraço e amanhã esteja bom, pega a tua pastilhinha lá e manda ver, né? Você, eu também quero mandar um abraço pro Rogério Taíde, então já todo mundo mandou, também quero. Manda abraço. Abraço pro Rogério Ataíde. O Monteiro também participando aqui no 92339290 diz o seguinte: boa tarde, vamos ver se a Dilma vai fazer o veto desses 10%, já que ela se diz do Partido dos Trabalhadores, é o que diz o Monteiro. E Luciana, o Walter de Campina Grande do Sul ligou agora pro nosso telefone aqui e fez uma pergunta aqui pra você. Por favor. Se os funcionários que já pagaram esses 10% terão ressarcimento? Na verdade, quem paga é o empresário, mas não vai ser retroativo, não. Infelizmente, é a partir do momento em que a lei começar a vigorar. Então não vai voltar, não. A Samanta e a Jurene de Antonina, aqui no litoral do Paraná, diz o seguinte: Luciana, estamos na escuta e não concordamos com o fim da multa. Grande abraço para vocês que estão em Antonina também, ouvindo a nossa programação e estão mandando pra gente o torpedinho. Adoro Antonina, aliás, cidade linda. Não tem como mandar um pacote da bala pra mim, hein? Eu gosto. É bom, só, né, Lu? É muito bom, é muito bom. A Paula Borges também participando aqui no torpedinho diz: continuo dizendo que precisamos de manifestações para que os salários dos políticos diminuam e que os salários do povo aumentem. É o que diz a Paula Borges. Seria ótimo, Paula, excelente. Bom. Vamos ainda concluindo o giro de reportagem, as informações agora de Porto Alegre. Apenas 63%, presta atenção, dos municípios do sul do Brasil tem secretarias de transporte. O sul, que deveria ser mais desenvolvido em muitas coisas, no transporte parece que não é.
Vamos às informações de Tatiane de Souza. A região sul ocupa a 3ª posição entre as 5 regiões do país no ranking de estrutura de transporte urbano em relação à gestão do setor. Os dados foram divulgados pelo IBGE, que realizou a pesquisa de informações básicas municipais 2012. Dos mais de 1.100 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, apenas 63% declararam possuir secretarias ou conselhos do setor. A média nacional é de 74% dos municípios com estruturas organizacionais na área de transporte urbano. Entre os estados do Sul, o Rio Grande do Sul é o pior colocado, com 62% dos municípios com estrutura para gerir o setor. A pesquisa apurou também os tipos de serviços existentes nos municípios brasileiros. No país, o levantamento aponta que 38% das cidades possuem ônibus municipal e 85,8% têm linhas de ônibus intermunicipal. Apenas 0,3% das cidades brasileiras possuem metrô e 2,5% possuem trem. No Rio Grande do Sul, o transporte coletivo é liderado pelo serviço de ônibus. De acordo com o IBGE, quase todas as cidades possuem linhas intermunicipais e 56% delas contam com coletivos intramunicipais. As demais locomoções são realizadas por táxi, van e apenas 5% dos municípios são equipados com barcos e 2,4% usufruem de metrô ou trem. Da agência Rádio Web de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Vida News. Esportes. E vamos falar sobre esporte. Ciro Júnior está aqui escrevendo rapidinho o que o nosso ouvinte falou, mas terminou, né, Ciro? Já terminou. Agora me conte, Paraná Clube. Então, Luciano, antes de falar do Paraná, posso falar rapidinho da seleção? Pode. A FIFA fez um novo ranking, saiu um novo ranking da FIFA. Vai dizer que foi para primeiro agora. Pois é, eu achei interessante que o Brasil estava em 22º antes da Copa das Confederações. Atrás até do quê? Do Azerbaijão? Não, atrás da Colômbia, atrás de um monte de time pequeno. Um lixo, os 4 títulos, os 5 que nós temos, não vale nada. Isso não vale nada. Porcaria. E o Brasil ganhou a Copa das Confederações, que é o segundo torneio mais importante do mundo, e pulou para 9º lugar. Hashtag melhor do mundo. Não, ou seja, 9º lugar, ainda estamos atrás de 8 seleções. A Espanha, que a gente moeu na final, ainda é a primeira colocada, e o Brasil ainda está em 9º. A gente vai ter que ganhar essa Copa do Mundo para voltar a ser primeiro. Para poder voltar a ser primeiro, é verdade. Olha só o sacrifício que o Brasil tem que fazer, né? Tahiti, Turquia, quem são Polônia. os primeiros? Você tem isso aí? Não, Ciro? Não, se eu sei a Espanha. O segundo não pesquisei, pra falar a verdade, mas deve ser Alemanha, alguma coisa assim. Foi só por curiosidade, na verdade. Né? Alemanha, Itália, Argentina. O Uruguai estava na frente da Argentina, né? Porque o Uruguai ganhou a Copa América, a última Copa América. Colômbia. Mas eu vou pesquisar. Brasil de Pelotas. Eu tô até tentando puxar aqui o FIFA. Já que tocamos no assunto, já que a gente falou sobre isso, Serrano de Prudentópolis, aí vem a seleção. Isso, só essas coisas fortes absurdas, assim. Né? Então, falando do Paraná Clube, que nem você falou, Luciano, então o Paraná Clube vai jogar com o mesmo time que enfrentou o Asa no último jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Já está, então, formado com Luiz Carlos no gol. Ronieri, então, ontem a gente comentou que ele ia ser julgado, foi absolvido e tem presença garantida para enfrentar o América Mineiro. Então, o Ronieri joga, Anderson, o Briner e o Paulinho na lateral esquerda, o Edson Cita, Ricardo Conceição, o Rubinho e o Lúcio Flávio, e o ataque, o Léo, que não é o nosso querido Léo, é o outro Léo que veio do Juventude, e o Paulo Sérgio, que veio do Operário. O Dado Cavalcante comentou que precisa melhorar o desempenho ofensivo da equipe, porque é o time que é o segundo time entre os 20 que menos fez gols do Campeonato Brasileiro de Série B, com apenas 4 gols marcados, está à frente apenas do ABC de Natal com 3, mas em compensação, Luciano, é o time com melhor defesa também da Série B. É o time que não faz gol, mas também não toma. Isso é interessante, a zaga, o meio campo está bem formado, só está precisando o Lúcio Flávio melhorar um pouquinho e abastecer, porque o atacante, pelo menos o Paulo Sérgio, é muito bom jogador. Pode até não tomar, mas precisa fazer, né? Então exatamente. Tem que desenvolver um pouco mais. Uma parte do Cavalcante já consertou, que é a zaga, que no Campeonato Paranaense tomava gol até do Nacional de Rolândia. Agora, até da Seleção Brasileira. Até da Seleção Brasileira tomaria, né? Até o Fred acho que faria um golzinho no Paraná Clube, né? Mas é isso, então o Paraná Clube joga sexta-feira, joga amanhã, no caso, 9 da noite, contra o América de Minas Gerais. Bom, só para ilustrar
então aqui o ranking antes de passar para as notícias do Curitiba. Espanha está em primeiro, Alemanha em segundo, terceiro Colômbia, quarto Argentina, quinto Holanda, sexto Itália, sétimo Portugal, oitavo Croácia, nono o Brasil e décimo Bélgica, para falar dos 10 mais. Bélgica? O que é Bélgica? E olha só, a Bélgica tá com 1.079 pontos e o Brasil com 1.095. A diferença é pequena, cara, tá ali, pau a pau. A Colômbia ganhou, tá na frente do Brasil. Terceiro ainda. Pois é. A Colômbia ela tem a tradição de ter o cabeludo lá, como é que é o nome? Nossa, agora... Valderrama. Já tá justificado agora. O que a Bélgica fez pro futebol do mundo? A Bélgica tinha o Predhome, aquele goleiro mas isso aí é 200 anos atrás só. É verdade, isso faz tempo. Se for assim, a gente teve o Pelé, tinha que ser eternamente primeiro. Pois é, a Colômbia tá fazendo uma excelente eliminatórias, mas pra estar em terceiro lugar na FIFA, no ranking da FIFA é um absurdo. A Bélgica tem o cachorro pastor belga e o canário belga. E é um belo cachorro. E mais nada. É verdade. E eles estão na frente do Brasil. Não, estão em décimo, estão atrás. Agora, né? Agora. O Brasil passou agora. Agora, ainda bem, né? Bom, vamos saber agora o Coxa. Me fale do Coxa, Léo. Curitiba vai trabalhando, viu, Lu? Semana de trabalho, semana também de trabalho de bastidores. Aí o Curitiba teve essa perda do Rafinha. Eu não analiso como negativa a saída do Rafinha. Vai render dinheiro aos cofres do clube. O Curitiba que passa a situação financeira sempre apertada. Aí tem um salário muito alto no seu elenco, aí uma folha salarial muito alta. Tá reformando o estádio Couto Pereira, apesar de ter aí uma grande parceira para poder realizar essa reforma, essa ampliação do Couto Pereira e modernização também. Então dinheiro nunca é demais, né? Para todo mundo, pro clube de futebol, para você que tá ouvindo, para todo mundo, nunca é demais. E o Rafinha já se despediu do elenco, bastante emocionado, foi embora. O Rafinha vai jogar no futebol árabe. E aí abriu aquela lacuna, né? Qual opção o técnico Marquinhos Santos vai utilizar? Eu voto no Geraldo. Eu acho que a vez do Geraldo é agora. Chegou a hora do Geraldo ter essa oportunidade. A gente sabe que tem a opção do Everton Costa, que voltou da lesão, Ciro. Não sei se você viu o Everton Costa jogando, mas depois da lesão, tá sem ritmo, qualquer ritmo de jogo tá complicado realmente. As últimas partidas que ele fez foi muito abaixo aí do nível técnico, e eu visualizo o Geraldo como substituto do Rafinha. Vamos ver o que vai acontecer pela frente e o que o Curitiba vai aprontar, o que os dirigentes vão fazer, se vão trazer mais um jogador de fora, se o mercado tem disponível no momento alguém que se encaixe no orçamento e também na posição. Mas eu voto no Geraldo, que teve aí uma renovação de contrato recente. E o Balotelli, você acha que quando volta a jogar... Botinelli, desculpe. Balotelli é da Itália. Botinelli, você acha que sabe que o meu avô faz essa confusão também? Eu falo, o Botinelli na seleção da Itália. Eu falei, o quê? Tinha que estar na seleção da Argentina, né? Pois é. Será que ele começa jogando? Então, eu não sei te dizer, Ciro, se ele vai ser efetivado já como titular, até porque as partidas que a gente viu ele fazendo aí nesse final de primeira etapa do Campeonato Brasileiro, ele demonstrou falta de ritmo também, porém mais qualidade técnica. Né? Porém mais qualidade técnica. Quem sabe agora ele vai sendo colocado aos poucos novamente para adquirir o ritmo de jogo. É um jogador muito importante, é um jogador que pode sim substituir o Rafinha, não na mesma qualidade, mas já, na minha opinião, é muito melhor que o Everton Costa, né? Melhor que o Lincoln também, né? O Lincoln já tá velho, né? Já tá aí quase aposentando, Pois é. Se entrega bastante pro clube quando entra em campo, faz a diferença, mas eu acho que o Lincoln já tá quase ali naquela reta final, pendurando as chuteiras. Eu prefiro o Geraldo como primeira opção e em segundo o Botinelli. Quem sabe o Botinelli, com o passar do tempo, é um jogador mais vivido, passar das rodadas, ele possa tomar essa vaga do Geraldo, mas por enquanto eu enxergo dessa maneira. Uma última informação do Coxa, hoje de manhã teve uma entrevista coletiva diferente. O Curitiba transmitiu pelo YouTube ao vivo uma entrevista coletiva com o presidente Wilson Ribeiro de Andrade e também com o Alex, e foi lançado um plano de sócios internacional. Curitiba ativou o primeiro sócio internacional na Turquia e está voltado para o mercado turco aí, todo esse amparo e toda essa estratégia de marketing de ter sócios no exterior, apoiando o Curitiba, mandando dinheiro para cá, sendo sócio do Coxa lá na Turquia. Eles estão aproveitando, Ciro e Lu, o apelo que o Alex tem lá, a grande aceitação que o Alex tem, o ídolo que ele é na Turquia, para poder trazer torcedores de fora. O Fenerbahçe tem na Turquia 25 milhões de torcedores. Ele briga ali juntamente com o Galatasaray como os dois melhores times da Turquia, e o Alex é ídolo desses times. E daí já puxa todo aquele mercado turco, né? Porque o David também jogou no Fenerbahçe e o Lincoln atuou bastante tempo aí no Galatasaray. Então já fica tudo meio que em casa e o Curitiba já monta aí uma
uma sucursal lá na Turquia. Mas que diferença, né? Enquanto o Curitiba tá ampliando sua rede de sócios, tá até no exterior, o Atlético tá cobrando 50 pro seu sócio assistir o jogo no Vila Capanema pra não pegar chuva, coberta. Né? É o que coisa, né? Eu até coloquei no Facebook, é verdade. Coloquei ontem no Facebook, vou pra rua por causa dos R$50. Vou fazer manifestação na rua. Tem um colunista do Furacão.com, que eu esqueci o nome dele, me perdoe. O Tusca? Não é o Tusca, é o Rafael Lemos. O Rafael Lemos falou, plano otário de sócio, né? Ele colocou isso na sua coluna, achei bem apropriado, né? E que ninguém vai dizer que ele não é atleticano, porque ele é muito Ele é atleticano, sim, tem atleticano aliás, que não admite desde sempre. Que critiquem qualquer coisa, qualquer ato da diretoria. Tem coisa que tem que ver que o Atlético é maior que qualquer diretoria que veio ou que vai vir ainda. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho do Atlético, Luciana. O Atlético anunciou ontem a contratação do atacante do Porto, De La Torre. O De La Torre estava jogando no Porto B, um time que joga na segunda divisão do campeonato português. Marcou 11 gols em 36 jogos na temporada 2012 e 2013. Ele tem 3 títulos na sua curta carreira, ele tem 21 anos. Ele ganhou a Recopa Sul-Americana pelo Internacional, o Campeonato Gaúcho também pelo Internacional e ganhou uma Liga Portuguesa pelo Porto B. Ou seja, um atacante, eu não lembro dele jogando no Internacional, confesso, e espero que como Atlético... Como é o nome? O nome dele é De La Torre. Eu também não me lembro dele. Pois é, deve ter jogado apenas nas categorias de base, provavelmente, do Internacional, né? E ele começou no Deportiva do Espírito Santo, foi pro Internacional, e do Inter foi direto pra Portugal. Com esse nome de atacante espanhol. Tem um nome interessante, né? Verdade. Tem um nome interessante. Então, contratou, já fechou então com o De La Torre, tá junto com o Bruno Silva. Bruno Silva já tá inscrito no BID, vai jogar pelo Atlético contra o Grêmio, já que o David não vai poder jogar por lesão. Bruno Silva está garantido. E além do David, quem não joga pelo Atlético é o Kleberson, Bruno Furlan e o Douglas Coutinho. O Léo Pedro Botelho tem fase final de recuperação e mesmo assim não tem 100% de presença garantida. Bom, vamos lá. Encerrando aqui o nosso programa, quase na parte final, eu perguntei hoje para você, ouvinte, a Câmara Federal aprovou o fim da multa de 10% do fundo de garantia, que iria incidir em cima dos 40% que você recebe quando você é demitido. Eu perguntei o que você pensa sobre essa decisão dos parlamentares. Rapidamente, o Venceslau Iganakzuki, ele que é de Pontal, diz o seguinte: empresário não vota contra empresário, nós é que votamos neles. E eles é que se autorrepresentam sempre. Para o povo, sobrará a parte mais fina do chicote. O cabo sempre ficará na mão do empresário político ou do somente político e empresário. O Eduardo da Silva, participando com a gente, diz que a equipe é muito boa, ele nunca tinha ouvido a rádio e agora virou fã da gente. Um grande abraço para você, Eduardo, que está participando também com a gente. Eu tenho aqui participações, pode falar. A partir do segundo dia a gente cobra R$100 o minuto. Já pensou? Tem as participações também aqui através do Torpedinho. Quando der, mandamos bala, diz aqui nosso ouvinte. O Rodrigo diz o seguinte: ouvindo no trabalho, estou esperando um aumento de 10% no meu salário também. Abraços a todos. Ciro, sua voz é linda. Como e cai na gargalhada. Rodrigo, nós vamos mandar um cartão de R$700 pra você por mês aí. Vale refeição. O legal do Rodrigo é que não foi irônico, né? Mas mesmo assim, obrigado, Rodrigo. O Rossoni vai te mandar aí, fica esperando. Olha, mas não é só ele que tá te elogiando, não. A Jandira Félix ligou pra cá, Ciro, querendo parabenizar o programa e quis comentar também sobre esse aumento de R$300 para R$700 da Assembleia. Ela diz o seguinte: o que vamos dizer? Estamos no Brasil, infelizmente aqui é assim e infelizmente deve continuar por um bom tempo. E diz pro Ciro que a voz dele também é linda, viu só, Ciro? Viu como adianta chorar, não é? Você chorou e ganhou, né? Ganhou. Obrigado, Jandira. 4h06. Vida News. Voadora do dia. Bem, a voadora do dia vai na falta de transparência das administrações municipais. É preciso o Ministério Público chegar e dizer: olha, vocês precisam colocar as informações no site para que uma prefeitura se movimente. Foi pelo menos o que aconteceu em Pontal do Paraná e o que deve estar acontecendo em vários municípios do interior do Paraná. Falta de transparência? Chega! A lei já manda todos os administradores públicos serem claros em tudo aquilo que fazem dentro das suas administrações. Para quem não é transparente, voadora. Vida News. Crônicas. Passos da esperança. Pouco importam as quedas. O essencial é se levantar. Continuar a caminhada consciente de suas possibilidades e de seus limites.
Saudemos a cada novo dia com alegria e esperança, porque ele nos chega como um presente de Deus. O caminho que desce e o caminho que sobe são os mesmos. Quando na vida se fecha uma porta para nós, há sempre uma outra que nos abre. O mal é que em geral olhamos com tanto pesar o ressentimento que não nos apercebemos da porta que se abriu. O fracasso e o vazio são também crescimentos. Não devemos ter receio dos grandes problemas e dos grandes empreendimentos na vida. Quem está acostumado a resolver os pequenos, resolverá os grandes problemas. Admirar sempre com ânimo simples e cândido é o segredo do amor verdadeiro, do diálogo que multiplica as ressurreições. Não passemos pela vida inconscientemente. Estejamos sempre satisfeitos conosco e nosso próximo, seja ele como for. Coisa vergonhosa é não praticarmos o que aconselhamos aos outros. Conversar é dar conta de nós mesmos. Nossas ações terminam sempre por traduzir nossos pensamentos. Faze um bom juízo de ti mesmo e proclama este fato ao mundo, não em altas vozes, mas em grandes feitos. Não tem sentido orar pela manhã e viver como um bárbaro o resto do dia. O que não queres para ti, não faça aos demais. É duro não ser compreendido, mas compreender os outros é algo maravilhoso. Não te preocupes por seres mal compreendido, preocupa-te antes por não seres tu também compreensivo. Compreender a dificuldade dos outros é perdoar. É fácil criticar aqueles cujas responsabilidades não temos. O mundo se tornou perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de dominar-se a si mesmos. Não aprendeu a lição da vida quem não domina o medo de cada dia. O homem é um ser fraco que, ao conhecer a própria fraqueza, transforma-se em um forte quando ele se auto-reconhece. Ser forte é uma virtude, é a superação da violência. Se tropeçamos ao cairmos, devemos abaixar-nos e verificar a causa de nossa queda. Depois, ergamos a cabeça e continuemos sempre juntos com a nossa fé. As crônicas de Rogério Ataíde você encontra agora mesmo ali no redemercosul.blogspot.com.br e no www.acontececuritiba.com.br. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo e Luiz Fernando Múcio e toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Neste momento, 4h10, está chegando ao fim o Vida News de hoje. Léo, tchau. Valeu, Lu, abraços e até amanhã. Até amanhã com muito mais informações para vocês. Ciro Júnior. Então, Luciana, como deu pra notar que a gente chorando aqui dá certo, então eu vou pedir para nossos ouvintes, já que tem uma média de 10 a 15 mil ouvintes por minuto, aquela audiência rotativa da rádio, para pedir pro pessoal, então, entrar no Facebook e curtir lá o Vida News 92,9 FM e o Vida FM Curitiba, os dois do Facebook. Os nossos ouvintes que puder lá curtir, dar uma força pra gente. Obrigado. Curta, e vocês vão ter sempre notícias atualizadas ali também. É importante, quando a gente não tá mais aqui no ar, termina a programação, mesmo assim as notícias do dia a dia são colocadas. Então, só pra relembrar, então, Facebook /Vida News 92,9 FM e também, né, Vida FM Curitiba. São os nossos duas páginas no Facebook. Isso. E termina aqui mais uma edição do Vida News. Amanhã, 3h estamos de volta. Tchau, até lá, se Deus quiser. Vida News. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3h. 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 3h.